Boa noite, pessoal. Que honra para a gente poder estar aqui com vocês. Isso não é clichê pastoral não, mas para nós é um grande privilégio estar aqui. De fato, nós estamos com uma programação grande. Eu prego amanhã lá na Rede de Jovens, Vox Day, à noite. Então preciso amanhã cedinho já, pegar a estrada novamente. Saímos hoje de Uberlândia às 5h30 da manhã para poder chegar aqui, poder ter um tempo com os pastores Everton e Missinha. Então para nós assim é uma honra muito grande. E quando o Everton fala essas coisas, ele é um pouco bondoso porque na verdade a conversão do Everton para mim foi uma grande inspiração, porque eu já era convertido, mas eu ficava impressionado com a vitalidade, a disposição, o amor que ele tinha por Deus, e aquilo me inspirava ainda mais a servir a Deus. Então eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo. E hoje nós nos sentimos assim debaixo de muita responsabilidade, porque substituir pastor Ari e pastor Helena, substituir por Humberto e Robin, é algo assim, a diferença é muito grande. Então nós vamos tentar assim, não deixar a bola cair, não pisar na bola. Vamos tentar suprir um pouquinho daquilo que o pastor Ari sempre representou para Everton, Nice, Cosme, Laura e para os outros pastores, e para vocês como referencial, e para nós que fomos criados ali aos pés deles. Então a gente espera poder de alguma forma ser útil e ajudar. E nós estamos aqui hoje para compartilhar algumas coisas com vocês, mas em temor. Nós estamos aqui assim, nosso sentimento é que nós temos tanto que aprender com vocês. Nós temos aqui pessoas que podem nos ensinar tantas coisas preciosas, e nós infelizmente não temos esse privilégio de estar aqui sempre com vocês e poder aprender com homens e mulheres que durante muitos anos têm sido colunas nessa casa, nesta igreja. E nós lamentamos que nós não podemos receber tantas coisas boas que vocês têm recebido. Então nós queremos compartilhar com vocês algumas coisas, talvez um pouco mais práticas, mas ao mesmo tempo desafiadoras, procurando respeitar as limitações que cada pessoa tem, e ao mesmo tempo buscando motivá-los a crescer e a receber mais de Deus. O tema de vocês é ganhando as multidões e cuidando bem de cada um. Eu quero dizer para vocês que nós estamos aprendendo ainda, estamos ainda no início do aprendizado a respeito de multidões e a respeito de cuidar bem de cada um. Nós ainda não fazemos isso com excelência, mas nós queremos aprender. E quem sabe juntos aqui a gente pode descobrir coisas novas, descobrir como fazer melhor esse trabalho. Enquanto cantávamos, estava olhando para o nosso, o nome do nosso encontro, que é Encare, né? E pelo tema eu pensei, eu acho que vai virar Encate, Encontro Anual de Trabalho Espiritual. Porque alcançar pessoas e cuidar bem delas fala de trabalho, né? Então talvez esse seja o primeiro encate. Nós vamos trabalhar, ok? Mas eu quero te dizer que você nunca, se você puder anotar aí no seu coração isso, você nunca vai ser uma pessoa completa, até que você se torne alguém que busque a realização do outro. Você nunca vai ser uma pessoa plena, até que você se torne uma pessoa altruísta, até que você se torne uma pessoa que tire o foco egoísta de você e você foque nas pessoas que estão ao seu redor.
Não estou dizendo você descuidar de você, não. Vou mexer um pouquinho com isso. Mas é você transferir a visão de cuidado para também abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aí sim, você vai se sentir uma pessoa plenamente realizada como cristãos. Há muitos cristãos que são pessoas frustradas, pessoas que estão na igreja, mas são frustradas. Elas são pessoas incompletas, elas nunca se encontram, porque elas nunca se encontraram na perspectiva do outro. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Gente, duas coisas que eu gostaria de falar antes de iniciar aqui. Primeiro é que a Rob falou sobre a marca do abraço, mas aqui eu chego aqui, eu tenho a marca do beijo. É a única igreja que eu chego e um homem me beija. Não, na verdade, o pastor Carlos Luciano, que é também um discípulo nosso, ele também me beija. Mas eu estava pensando, a marca do abraço e a marca do beijo. Tom é a marca do beijo, né? E eu queria também honrar uma pessoa que foi o meu discipulador, um dos meus eu tive basicamente três discipuladores assim mais diretamente. Um deles é uma pessoa que fez parte da história de vocês aqui, que foi o pastor Iron. E talvez vocês não possam dimensionar o quanto ele foi importante na minha vida e na minha formação, como cristão, como futuramente como ministro, como o Iron foi importante como meu discipulador. Naquela época a gente não usava esse termo discipulador, né? Mas ele foi uma pessoa que nos ajudou muito. Quando ele foi para Uberlândia, ele conseguiu fazer um reboliço na igreja, e trouxe ali o mover do Espírito Santo para aquela igreja. Então, muito do que aquela igreja é hoje, nós devemos a esse trabalho também do pastor Iron. Então eu queria honrar a memória dele, porque é uma pessoa que marcou muito a nossa vida. Além disso, o pastor Ari, que foi também um pai para a gente, um exemplo, um referencial, e o nosso discipulador por mais tempo. Então, queria apenas fazer essa lembrança. Por favor, mais uma vez eu quero pedir você para curvar sua cabeça. Vamos orar. Pai, que bom estar aqui com pessoas tão especiais, pessoas que te amam e estão buscando te amar mais. Pessoas que estão aqui porque não é porque elas não têm o que fazer, mas porque elas estão interessadas em agradar o teu coração. Como isso é importante. Eu quero pedir que nesse momento o teu Espírito Santo continue liberando sobre a vida de cada um, primeiramente a tua presença, em segundo lugar, essa capacidade de perscrutar o teu coração, de perceber o que o Senhor está falando, acima, além daquilo que as palavras nossas, humanas, possam ecoar aqui. O Senhor possa abrir, descortinar para cada pessoa que é a tua vontade, que isso seja como uma revelação, ó Deus, para que nós não sejamos tomados pela religiosidade, mas envolvidos pela espiritualidade que o Senhor determinou para nós. Por isso nós pedimos, nos dá esse coração que está voltado para o Senhor, para o seu reino, para a sua vontade, e que nós nos encontremos, ó Deus, na caminhada de fazer o que o Senhor deseja que façamos, nesse pouco tempo que nós temos aqui na terra. Muito obrigado por esse ambiente tão especial, esse ambiente tão propício para que a gente fale sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou procurar ser objetivo, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou procurar ser objetivo. E
Me falaram que aqui, como vocês estão de retiro, pode pregar até as 2 da manhã. Então, eu não vou pregar até as 2, até mais ou menos 15 para as 2. Bom, brincadeiras à parte, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse. Quando a gente vem para uma conferência, um congresso como esse, a gente quer falar tanta coisa e a gente precisa se controlar, né? Porque as pessoas, cada um de nós tem um limite para receber. Você fala demais, de repente você não consegue a assimilação daquilo que você está falando. E Apocalipse 7, versículo 9, diz assim: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É interessante esse texto em Apocalipse, porque João, ele tem uma visão e ele consegue enxergar uma grande multidão. Eu imagino que essa multidão aqui, baseado em outro texto de Apocalipse, milhões e milhões e milhões de pessoas. Eu não sei se você consegue dimensionar na sua mente uma multidão com milhões de pessoas, talvez até bilhões. Mas ele conseguiu ver aqui uma multidão, era tão grande que não era possível contar, enumerar. Tantas pessoas que havia nessa multidão. E essa multidão era de todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, todas as etnias. E ele consegue ver essa multidão. E interessante que essa multidão, ela faz um clamor, ela consegue gerar uma expressão vocal, e ela diz ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Esse povo, sabe o que eles estavam maravilhados? Com a salvação que eles haviam recebido. Por isso eles destacam aqui que a honra, a glória, o louvor e tudo pertenceu a Deus por causa da salvação. A coisa mais importante desse mundo é a sua salvação, é a minha salvação. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que Ele enviou, que Ele deu o seu Filho, para que você e eu não fôssemos condenados, mas fôssemos salvos. Então a coisa mais importante da vida, gente, é a salvação. Tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou, foi simplesmente, se é que eu posso dizer isso, para salvar a sua vida. Você e eu, e as pessoas que habitam aqui em Anápolis, no Brasil, no mundo, nós somos o centro da atenção de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Você e eu somos tão amados por Deus, que Ele não economizou para proporcionar-nos a possibilidade da salvação. Tamanho investimento de Deus que Ele deu o seu melhor. Olha, gente, Deus podia ter falado: eu vou dar uma galáxia para resgatar o homem. Mas isso para Ele é coisa à toa. Galáxia Ele faz assim, ó. Ele falou: eu tenho que dar algo muito precioso. Para quem é pai, para quem é mãe, não tem algo mais precioso do que o filho ou a filha. Depois que a gente tem um filho, uma filha, a gente consegue entender isso, mas a gente não consegue entender por que Deus deu o seu filho por um cara igual eu, pecador,
que não valia nada. Como é que Deus dá o seu melhor para resgatar o pior? Pecadores, pessoas já condenadas ao inferno, Ele dá-nos a possibilidade de sermos salvos. E aqui já é uma visão do futuro. Isso aqui vai acontecer ainda. Deus está trabalhando para que esse dia chegue e Ele possa ter diante dele uma multidão que ninguém pode enumerar. Mas sabe de uma coisa? Deus é tão maravilhoso que Ele decidiu incluir-me e incluir você para resgatar, para alcançar essa visão. Então Deus diz na sua palavra, Ele transfere para mim e para você a responsabilidade de nós colocarmos gente nessa multidão. Não só eu estar, mas eu levar gente comigo. É o que a gente fala, alguém falou já, né? Não fui eu, de povoar o céu. Então você tem que ter uma visão, não somente de ir para o céu, mas de levar pessoas com você. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Preste atenção nisso aqui, porque isso pode te levar a uma crise. E é isso que eu quero, se for o caso. Quem tem a sua certeza de salvação, quem sabe que vai ser salvo, ele não tem uma consciência de entrar sozinho no céu. É muito egoísmo e muita desobediência. E você não pode ter essa visão. Você tem que pensar, eu vou entrar no céu, mas eu vou levar alguém comigo. Que seja um, mas eu vou levar. Porque se você entrar no céu sozinho, eu acho que vai ser vergonhoso você entrar sozinho. A Bíblia diz que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Ele vai passar assim, perto do inferno, a chama vai dar uma queimada nele, vai chegar no céu cheirando churrasco. E Deus vai olhar para ele e falar, filho, você... Hã? Foi por pouco, você passou por um triz, hein? Mas você não precisa entrar no céu assim. Você tem que ser um cristão que realmente recebe a revelação de Deus para a sua vida, de tal forma que você vai ser tão espiritual, você vai ser tão comprometido com Deus, com os sonhos, com os projetos de Deus, que você vai arrastar gente com você. Queridos, se você não salvar pessoas, o diabo vai levá-las para o inferno. Você tem que entender isso. Agora, você só não vai levar pessoas se você não for convertido. Se você não ama a vida, se você não quer pessoas, você precisa questionar a sua conversão. Porque uma pessoa convertida, ela recebe, como a Robin falou aqui, ela recebe a genética de Deus. E ela agora começa a sentir o que Deus sente. Agora ela começa a se preocupar com as pessoas. Ela quer ver o seu vizinho, ela quer ver o seu colega de trabalho indo para o céu, sendo salvo da mesma forma. Então, reflita sobre isso. Você está preocupado com seus amigos, com seus parentes? Eu e a Robin oramos 15 anos pela minha família e ninguém se converteu. Depois de 15 anos, uma irmã se converteu. Hoje ela é pastora em Brasília. Depois, mais uma outra irmã teve um acidente de carro. Eu pregava para ela e ela não convertia. Teve um acidente de carro, quando ela foi acidentada, ela mandou me chamar. E naquele dia ela falou, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu orei com ela ali no leito. E ela entregou a vida para Jesus. E já tem aí uns quase 20 anos que ela é convertida. E assim depois converteu mais uma irmã. E depois o cunhado. O cunhado foi lá na minha casa
A gente pregava e nada acontecia. Eu acho que você enfrenta isso, né? Prega para umas pessoas, parece que elas não estão nem aí. E a gente pregava e ele... Um dia ele foi lá em casa e disse assim: Humberto, eu quero isso que você tem. Como é que eu faço? Aí opa, é comigo mesmo. E hoje, ele e outra irmã, também se converteu. Agora ainda falta 4 para converter, nós somos 8, mas a metade nós já alcançamos. Queridos, a vida, ela tem muitas necessidades, muitas demandas, mas eu não posso esquecer que a minha função principal aqui é ser uma testemunha de Jesus Cristo e de ajudar as pessoas a encontrarem Deus. E quando a gente fala de alcançar multidões, eu sei que isso às vezes é um pouco complicado, porque você pensa, como que eu vou alcançar multidões? Mas quando a gente fala em alcançar multidões, nós estamos falando de uma igreja alcançar multidões. Então imagine que cada um de vocês, esse ano, ganhe uma pessoa para Jesus. Vocês acham que é possível? Levanta a mão se acha que é possível. Tem gente que acha que não, mas tudo bem, depois. Se cada um aqui ganhar uma pessoa, essa igreja tem umas 500 pessoas, né? Não, nem todos estão aqui hoje à noite. Mas se essa igreja ganhar 500 pessoas, no final do ano nós vamos ter 1000 pessoas. É uma multidão maior do que essa multidão atual, né? Então é uma multidão ganhando outra multidão. E assim a gente vai fazendo. Em Uberlândia hoje nós temos em torno de 4.200 pessoas na igreja. São divididas em 9 congregações. Já é uma multidãozinha, pequena ainda. 4.200 pessoas, 4.500, eu considero ainda pequenos. Dividido em 9 congregações, 13 cultos no domingo. Se nós ganhássemos uma pessoa por ano, nós passaríamos para 8.000 pessoas. Nós estamos com 5.600, quase 6.000 pessoas nas células. É uma multidão, mas ainda é uma multidão pequena. Então a igreja vai alcançar multidões. Então você e eu temos que ter uma visão, porque tem gente que já desanima, fala: meu Deus, eu mal estou cuidando de mim, ainda vou cuidar de multidão, não dou conta. Não é para você cuidar de 100, 200, 1000, não. É para você cuidar inicialmente de, fala comigo, começar inicialmente cuidando de, já pensou? Eu tenho 4 filhos, hoje os 4 filhos, graças a Deus, estão firmes na igreja, 2 são pastores, e todos eles são líderes na igreja, todos eles cuidam de discípulos, de pessoas. Comece a pensar sobre isso, comece a orar sobre isso. Deus, eu quero cuidar de alguém. Aí chega alguém no culto, perdido, entregou a vida para Jesus, corre lá, abraça ele, usa a unção do Tom e dá um beijo nele, e fala assim: eu quero te ajudar a caminhar com Jesus. Às vezes vai sair até briga, tapa, para poder pegar a pessoa. Aí você fala: eu quero te ajudar. Aí você vai visitar ele. Chegou um rapaz na igreja, falou, mandaram me chamar dentro do culto lá. O culto estava acontecendo, o louvor, mandaram me chamar. Humberto, tem um rapaz aí que está com problema na coluna. Ele ficou sabendo que vocês oram aqui e trouxeram ele aqui para você orar pela coluna dele. Eu saí fora do salão, cumprimentei ele e tal, mostrei muito carinho, acolhi ele. Ele falou: não, eu queria que você orasse pela minha coluna e tal, e eu quero que você ore, que eu já estou indo embora. Falei: pronto, aí não, né? Falei: eu vou orar por você, mas eu vou agora eu vou pregar uma mensagem, vou dar uma palestra agora. Fala a linguagem deles. Eu vou dar uma palestra agora, eu preciso muito que você ouça essa palestra,
porque depois eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Esse rapaz é um protético famoso na cidade. E aí ele falou assim, eu não sabia que ele era protético não, mas ele falei, você pode ficar e me ouvir? Ele, tá bom. Entramos para o culto, preguei a palavra, ele ficou o tempo inteiro ouvindo. Quando terminou o culto, fizemos apelo e tal. No final, eu fui até ele e falei, agora eu vou orar por você. Você crê agora? Ele falou, eu creio. E eu orei por ele. Irmãos, ele foi curado da coluna naquele dia, com uma simples oração, ele foi curado. Firmou-se, bom, isso foi no domingo. Quando foi terça-feira, à noite, sabe o que eu e a Rob fomos fazer? Fomos dormir, não, brincadeira. Nós estávamos lá na casa dele, terça-feira. E começamos a fazer um trabalho de acompanhamento com ele. E começamos a acompanhá-lo. E chamei ele para a minha célula. Que eu e a Rob abrimos células. De vez em quando a gente tem essa mania de abrir células. Nós abrimos célula. O que é célula? É o grupo familiar. Aí a gente abre uma reunião na nossa casa. A gente começa a chamar vizinho, começa a chamar amigo, o padeiro, o leiteiro, né? As pessoas a gente vai chamando. Deus vai pondo pessoas no nosso caminho, a gente vai chamando. E aí levamos ele para a nossa casa. E nós então começamos a acompanhá-los e dar atenção e cuidar e acolher ele e a esposa dele. Se tornaram nossos discípulos, se tornaram líderes em treinamento. Eu falei, agora eu preciso abrir uma célula com você. Ele falou, de jeito nenhum, nem me fale nisso. Eu falei, quando você perceber, você vai ser um líder. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu e a Robin começamos a trabalhar. E um dia eu falei para ele, podia fazer uma reunião na sua casa? Você abre? Ele falou, abro. Convida os vizinhos. Ele convidou. Nós fomos lá, abrimos uma reunião na casa dele. Deu uns 2 meses, eu pus a célula na mão dele, e ele começou a liderar. Ele nem viu. Quando ele viu, já estava liderando. Irmãos, para encurtar a conversa, esse casal hoje é um casal de pastores na igreja, estão coordenando uma das nossas congregações. Lembra como ele chegou na igreja? Hoje ele está cuidando de gente. Hoje ele está me ajudando a cuidar de gente. Como é que a gente alcança a multidão? É um por um. Não é assim, nossa, eu quero ganhar agora 1000. Como é que se 1000? Eu quero ganhar 1. Vou ganhar 1. Desse 1, vou ganhar 2. E assim, vai multiplicando. Imagina se você ganhar um Paulo para Jesus, hein? Já pensou? Você sabia que tem muitos Paulos por aí? Já pensou se você ganhar um Everton para Jesus, um Cosme, uma Laura, uma Nicinha? Você ganhar um doutor Alvarenga? Você ganhar pessoas que amam a Deus e que querem ajudar outros a conhecer Jesus? Já pensou? Se você ganhar um Timóteo, oh glória! Gente, então a visão de Deus para nós é a gente cooperar com Deus. E eu te pergunto, se Deus é um Deus grande, Deus é grande, por que a gente quer ser pequeno? Sabe, você pode ser o maior cientista, o maior engenheiro, o maior médico, o maior advogado, o maior pastor, mas se você não for um ganhador de almas, se você não for uma pessoa que cuida de pessoas, no céu você não é nada. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós fazemos vai ficar aqui. A única coisa que você vai levar para a eternidade é a sua alma e a alma das pessoas que você ganhar. Então vamos entender isso e começar a pedir: Deus, me revela, me ajuda. Porque nós precisamos começar a sonhar e trabalhar para oferecer a Deus uma igreja grande e de qualidade. Não é só grande juntar gente não, porque juntar gente não é tão difícil.
mas é gente com qualidade. E como é que eu tenho gente de qualidade? Quando eu cuido da pessoa. Essa é uma mudança de paradigma, porque a gente cuida assim, ó, no atacado, né? A gente cuida no atacado. Deus está nos falando para a gente cuidar no, diga, varejo. Então como é que é o varejo? É um com um. O Cosme cuida de mim, eu cuido do João, o João cuida do Pedro. A gente vai cuidando. O que o Cosme me ajudou, eu vou ajudar o João. E eu falo, João, agora você ajuda o Pedro. Aí, às vezes o Cosme vai me ajudar, e eu, não, Cosme, ele fala, ajuda o outro, não quero não. Ele vai orar por mim, ele vai jejuar por mim, ele vai interceder diante de Deus, fala, Deus, desperta Humberto. E Deus vai me despertar. A Bíblia diz assim, Jesus, você fala, Humberto, a igreja, o pessoal não quer trabalhar. Como é que a gente faz o povo trabalhar? Bater neles com a palavra? Não. O que Jesus ensinou? Ele disse assim, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe como é que você faz um discípulo que não quer trabalhar para Jesus trabalhar? Começa a orar por ele incessantemente. Quando você perceber, esse discípulo vai estar trabalhando mais do que você. Ele vai ter uma visão maior do que a sua, porque você está intercedendo para ele se tornar um obreiro, um trabalhador. Não é alguém que virou crente que fica é o crente óleo de peroba. Conhece o crente óleo de peroba? Só vem na igreja para lustrar o banco dele. Tem uns crentes que o banco já tem até o formato do bumbum dele. Aí alguém senta lá, parece que não dá certo, né? E o irmão já olha e fala, dá licença, essa cadeira é minha. Tem 50 anos que eu estou nessa cadeira aí. Eu falei, não, meu amigo. Você não pode deixar a cadeira pegar a marca do seu bumbum, porque a hora que você senta ali, já chega alguém, você vem cá, senta aqui no meu lugar. Já põe ela no seu lugar. Então, esse é o propósito de Deus. 1 Timóteo 4,16, dá uma olhadinha lá comigo. 1 Timóteo 4,16. Veja, gente, meu objetivo aqui não é mexer com as suas emoções, mas é mexer com o seu espírito, para que você e eu possamos ganhar uma visão de Deus, um entendimento de Deus. Eu não estou falando de visão, estou falando de G12, estou falando de MDA, estou falando de Bíblia. Estou falando da palavra de Deus. E aqui, em 1 Timóteo 4,16, diz assim, olha, 1 Timóteo 4,16. Acharam aí? Diz assim, Paulo falando a Timóteo, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Olha só, primeiro, Paulo está falando da importância da gente cuidar de quem? De nós. Você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar de você, você não pode esquecer-se de você. Aliás, olhe para mim, você tem que estar em primeiro lugar, em primeiro plano. Quantos aqui já andaram de avião? Levanta a mão, né? Levantar bem alto, você vai andar de novo. Você já viu quando você entra no avião, vocês que, né, talvez você não andou ainda, mas um dia vai andar. Quando você está no avião, a aeromoça, comissário de bordo, fala assim, ó pessoal, quando eles estão instruindo, eles dizem, olha, se acontecer do avião despressurizar, máscaras de oxigênio cairão automaticamente ao seu lado. Então imagina que você está no avião, despressurizou, você faltou oxigênio, você tem que pôr a máscara. Aí tem uma criança do seu lado, o que você faz? Geralmente o que a gente faz? Primeiro,
põe na criança, né? Depois você põe em você. Só que isso é errado. E eles sabem que isso é errado. Eles dizem: primeiro coloque a máscara em você. Você fala: isso é egoísmo. Não é não. Primeiro você precisa estar bem, precisa cuidar dos outros. Você vai pôr na criança, de repente a criança está ali agitada, você não consegue pôr nela, morre você e ela, sem ar. Agora você põe em você primeiro. Você olha para ela, já está ficando roxinha. Pronto, salvou você e salvou ela. Você quer salvar pessoas? Você quer ajudar pessoas? Você primeiro precisa estar bem. Por isso Paulo fala para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você, Timóteo. Primeiro é você. Porque se você cuidar de você, você não somente vai salvar a si próprio, mas vai salvar também os que te ouvem. Então, observe que você precisa estar espiritualmente bem, você precisa estar emocionalmente bem, você precisa estar fisicamente bem. Como é que uma pessoa doente vai cuidar de outro doente? Como é que um cego vai cuidar de um cego? Você tem que estar bem, para você cuidar de outras pessoas. E você sabe que muitas vezes nós pastores e alguns líderes, no afã de cuidar das pessoas, a gente esquece da gente. E de repente você está cuidando daquele tanto de gente e morre com infarto. O cara deu um infarto, morreu o pastor. Falou: gente, ele era tão bom, né? Mas tão burro. Por quê? Porque adianta o pastor infartado, Cosme, serve para quê? Não, pastor infartado serve para quê, gente? Então nós temos que cuidar uma pastora depressiva. Para que serve pastora depressiva? Não quer levantar da cama, não quer. Para que serve? Então tem que cuidar primeiro de você. Você que é um líder, você que é um membro da igreja, um discípulo de Jesus, primeiro você tem que cuidar de você. Cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua saúde, para que você tenha condição de cuidar dos outros. Nós não estamos dizendo aqui: ó, agora esquece de você e vai cuidar do povo aí fora. Não, isso é burrice. Primeiro eu cuido de, vamos lá? Primeiro eu cuido de, depois eu cuido dos. Agora às vezes eu estou muito bem cuidado, mas eu não quero cuidar dos outros. Você sabia que a natureza humana, ela foi feita por Deus para ser pai e mãe? Você foi feito para ser pai ou mãe. Então, essa é a sua natureza. Se você é homem, você foi criado para ser pai. Se você é mulher, você foi criada para ser mãe. E espiritualmente é a mesma coisa. Você precisa ser pai e você precisa ser mãe. Você precisa ter filhos espirituais. Você tem que gerar filhos. Paulo tinha essa compreensão tão grande que ele dizia: gente, por vocês eu sinto de novo as dores do parto, para gerá-los em Cristo. Então você tem que ter filhos. Amém? Então me ajuda agora assim, com muito carinho, muita gentileza. Põe a mão na cabeça da pessoa que está ao seu lado, sem estragar o penteado dela, e diz assim: você é um pai ou você é uma mãe espiritual? Você foi criado para gerar filhos. Ninguém no reino espiritual precisa ser estéril. Tem mulheres que não podem ter filhos, tem homens que não podem ter filhos naturais, mas espiritualmente ninguém precisa ser estéril. Talvez você vive a crise que eu vivi. Eu preguei para muita gente no início e ninguém convertia. Eu ficava assim pensando, eu falava assim: acho que eu não tenho esse dom. Não existe esse negócio de dom para ganhar vidas. Você tem que semear. A semente vai brotar, o Espírito Santo é que vai fazer a semente brotar, mas você que semeia. Então, quão importante é que você cuide bem de você, para que você possa então salvar a si próprio e salvar as pessoas. Queridos, essa é a nossa missão. Você pensa: não, isso aí é para Timóteo.
Não, isso é para mim, é para você, para nós. Agora, hoje à noite, o meu peso é falar para você o que você precisa, o que eu preciso para a gente alcançar essas pessoas. Lembre-se, coloque como alvo da sua vida. Você pensa, alcançar multidões, parece um negócio assim muito distante. Não, pense, eu vou ganhar uma pessoa para Jesus. Eu vou ganhar um. Meu vizinho, meu colega de escola, meu colega de trabalho, alguém que eu encontrar no ônibus, eu vou ganhar um. E aí sim nós vamos ter uma multidão. Então não pense individualmente como multidão. Como igreja pense em multidão, mas só você pense numa pessoa. Então como é que você pode alcançar essas multidões? Como é que você pode alcançar e cuidar bem de algumas pessoas? Para isso, eu vou usar alguns verbos aqui, tá? Eu vou usar alguns verbos para ajudar a mim e a você entendermos, para nós entendermos como nós podemos alcançar, ganhar uma pessoa, por exemplo, e cuidar bem dela. Olha, pastores, aqui que coisa maravilhosa, se a gente conseguir que cada um tenha essa visão de até o fim do ano você ganhar uma pessoa e cuidar dela. Você disse que é meu filhinho na fé. Essa aqui é a pessoa que eu estou cuidando. Talvez você não a gerou espiritualmente, mas você pode adotá-la. E filho adotivo é tão filho quanto filho natural. Então, adote alguém. Humberto, eu evangelizo lá fora, não ganhei ninguém. Mas você viu uma pessoa fazendo uma decisão aqui, vai em cima dela. Fala, chega para lá que esse é meu. Pula na frente dos irmãos, fala, esse é meu. E eu vou cuidar dessa pessoa. E eu vou levar essa pessoa para o céu junto comigo. Amém, gente? Ah, por favor, feche seus olhos, só um minutinho. Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesse lugar. Senhor, nós não estamos fazendo aqui uma sessão religiosa. Senhor, nós queremos cumprir o que o Senhor nos chamou para fazer. Que é salvar a nós mesmos, mas também os que nos ouvem. Nós queremos, Senhor, cuidar das pessoas para elas não se perderem. Nós não queremos apenas gerar filhos, nós queremos amamentá-los também. Nós queremos nutri-los, nós queremos trocar as suas fraldas, nós queremos dar banho, nós queremos limpá-los e queremos apresentá-los ao Senhor. Ajuda cada pessoa que agora, Espírito Santo, traga um despertamento, traga uma visão que nasce no coração da pessoa, para que ela, não porque eu estou pregando, porque os pastores aqui estão falando, mas é o Espírito Santo que vai despertar o coração dessa pessoa, para que ele se torne um pai espiritual, mesmo que ele tenha que adotar um filho para cuidar, em nome de Jesus. Então eu vou falar aqui alguns verbos que você precisa, eu preciso, para a gente conseguir ganhar alguém e cuidar bem dela. Primeiro é respirar. Diga comigo, respirar. Respira aí bem forte, vamos ver. Ok, respirar o que, Humberto? Respirar Deus, respirar Jesus, respirar o Espírito Santo, respirar a oração. Daniel respirava a oração, ele orava 3 vezes por dia. Você tem que respirar a oração se você quiser cuidar bem das pessoas. Você tem que orar no carro, você tem que orar em todo o tempo. A Bíblia, quando fala orar em todo o tempo, fala assim, puxa vida, não vou nem comer, uai, se eu tiver que orar o tempo todo. Mas ele está dizendo, é igual alguns de vocês aí que tem Wi-Fi, que tem internet 24 horas, né? Você está conectado o tempo inteiro, não é verdade? Você está online o tempo inteiro. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. Você está ligado com Deus o tempo todo, conectado com Ele. É respirar essa vida de oração. É você respirar uma célula, grupo familiar. 2 anos e pouquinho atrás, eu e a Robin resolvemos começar uma casa de paz. Queridos, hoje tinha tanta gente melhor, mas Deus nos colocou como coordenadores do ministério lá de Uberlândia. E nós coordenamos aquelas igrejas.
Além disso, eu sou o reitor da nossa faculdade, sou professora, Robin também, nós temos muita coisa para fazer. E o Espírito Santo falou, abre uma célula. Eu falei, puxa vida, eu já não tenho nada que fazer, vou abrir célula. Eu cheguei a pensar, Deus, já passei desse negócio de casa de paz, já. Hoje eu estou cuidando de pastores, estou cuidando de líderes, eu cuido de 5 igrejas na Europa, irmãos. Umas 15 igrejas dentro do Brasil. Eu vou abrir célula? Não, célula é para os irmãozinhos. O Espírito Santo falou, não, filho, é para você. Casa de paz. Que a casa de paz, gente, a casa de paz, você faz a casa de paz para ganhar as pessoas, depois se transforma numa célula. Ou num grupo familiar, como queira. Começamos uma casa de paz com o pessoal em frente da nossa casa. Uma mulher que estava com câncer. Nós chegamos lá na primeira casa de paz, primeira reunião, que nós entramos, o rapaz falou para mim, o marido, nós vamos ter que fazer a reunião no quarto, que ela não está bem. Quando eu entrei no quarto, gente, eu pensei que eu tinha ido ali para dar extrema unção. A mulher estava deitada na cama, a perna dela era mais fina do que o meu braço. Ela deitada naquela cama, sem respirar direito, ela fumou a vida inteira. Uma mulher de uns 55, 60 anos, magrinha, só pele e osso, morrendo. Eu falei, eu vim cá para dar extrema unção. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí começamos a orar. Depois da 4ª reunião, a mulher levanta da cama e começa a andar, começa a passear. Um dia eu cheguei na minha casa, ela sentada, ela mora em frente à minha casa, sentada no paralelepípedo, em frente à minha casa. E quando eu cheguei, quase que eu falo para ela, moça, vai para dentro, você está com câncer, você não pode ficar aí não. E eu fiquei muito alegre. Deus deu mais 2 anos de vida para ela. E depois que nós terminamos a casa de paz, nós levamos a casa de paz para a minha casa e começamos uma célula, começamos a convidar outras pessoas. Ela falou para nós assim, tem uma igreja presbiteriana 2 ruas para baixo da casa dela, em frente a mim. Ela falou assim, Humberto, a Shalom é muito longe, é verdade, 10 quilômetros da minha casa. Ela falou, eu posso reunir aqui nessa igreja mais perto? Eu falei, pode. Vou falar, não, né? Eu falei, pode. Eu não estou trabalhando para Shalom, eu trabalho para o reino de Deus. Eu não trabalho para uma denominação, eu trabalho para Jesus. Pode ir, é mais fácil para você? É. Então ela começou a frequentar a igreja presbiteriana e ser acompanhada ali pelos irmãos. Quando nós percebemos, aí começa a convidar aqui, convidar ali, a história é longa. Quando nós percebemos, nós tínhamos 18 pessoas na célula. Chamei gente da igreja, os irmãos mais velhos, que são tão preciosos, mas às vezes fica perdido, né? Com o tempo assim vai desanimando, frustrando. Tem tanta decepção na igreja. Gente, igreja decepciona mesmo. Mas isso não pode te desanimar nunca. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão frustrar você. Pessoas vão te ofender, vão magoar seu coração. Vão fazer injustiça com você dentro da igreja. Porque é dentro da família que nós temos os nossos piores problemas. Mas você nunca deve desistir da igreja. Porque Jesus vem buscar a igreja, não vem buscar crente virtual. Vem buscar uma igreja. E quando eu chamei aqueles irmãos, comecei a chamar. Falei, irmão, o que você está fazendo? Nada. Falei, então vem me ajudar aqui. E comecei a dar serviço para esse pessoal, começaram a consolidar, de repente multiplicamos as células. Quando eu percebi, nós tínhamos 5 células em 2 anos. E aí batizamos ano passado, fizemos um grande batismo, batizamos acho que 450 pessoas, 453 pessoas, num batismo, 453 pessoas batizadas. E estavam lá vários dos nossos discípulos que nós ganhamos nesses 2 anos sendo batizados. Nós líderes temos que ganhar vidas. Nós líderes temos que ganhar pessoas, temos que cuidar delas. Só que não dá para você ganhar e cuidando, porque chega uma hora que você não dá conta, porque você já tem. Eu cuido de 6 presbíteros dentro da cidade de Uberlândia. Eu tenho que cuidar dos 6, eu tenho que cuidar bem deles para eles cuidar bem dos pastores e assim sucessivamente. Então eu não posso pegar uma pessoa nova, 2, 3, 5, 10 e acompanhar, não tem jeito. Então eu chamo ajuda, mas eu preciso respirar isso. Gente, célula, casa de paz, isso não é modismo, isso é Bíblia. Tem gente que evoca para si, chama para si, como se fosse a sua visão, isso é Bíblia.
Estuda a Bíblia, você vai ver que eles se reuniam em casa, de casa em casa. É isso, é só isso. É fazer a igreja na casa. Só que não é mais nesse modelo que a gente fazia. O líder vai dar o estudo. Nós tínhamos um líder lá que ele tinha até um púlpito na célula dele. Tinha umas 30 pessoas, tinha um púlpito. Aí nós pegamos aquele púlpito, sacrificamos ali, queimamos ao Senhor. Não, amigo. Na célula, a primeira coisa que você vai fazer, a reunião é um círculo. Círculo. Você é o líder, você só é o facilitador. Gente, hoje nós vamos falar sobre oração. Aí você pergunta, ô Silvio, para você, o que é oração? Aí o Silvio chegou para mim e falou, para mim oração é tudo. Muito bom! Glória a Deus, Silvio! Você falou tudo! A pessoa já fala assim, nossa, falei? Aí você pergunta, e você, Maria, o que você acha de oração? Oração é falar com Deus, fantástico, é isso mesmo. Gente, nós estamos descobrindo o que é oração. E aí você vamos ler um texto na Bíblia. João, lê o texto aqui. E você só vai e você vai corrigindo. Quando dá alguém fala uma bobagem muito grande, você corrige. Mas essas pessoas participam. E aí você faz uma célula de 1h, 1h15, sabe o que acontece? Eles querem voltar. Então é uma mudança de mentalidade, porque eles também estão falando. Eles querem ser ouvidos, as pessoas querem falar, e os crentes eles que querem falar. A gente que quer falar, né? Gente, célula não é extensão da igreja, é uma outra realidade, onde as pessoas que vão falar. Você só vai fazer os ajustes, você é um facilitador. E você vai dar tarefa para as pessoas da célula. Irmão, faz uma abertura semana que vem, pessoa nem batizada, você manda ela fazer uma abertura. Você mesmo. Mas eu nem sei nada. Dá o versículo para ela, fala, lê esse versículo aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que eu falo sobre isso? Fala que Jesus cuida da gente todos os dias, que Ele vai cuidar de nós. Só isso. Aí a pessoa na outra, nós tivemos já pessoas que fizeram abertura, só leram o versículo e pararam. E a gente olhou para ele, muito bom esse versículo, parabéns, que abertura maravilhosa. Hoje estão pregando já. Então é uma mudança de mentalidade, não é você chegar na célula, irmãos, glória a Deus, seus miseráveis, seus pecadores. O cara não quer voltar mais lá não, você fica xingando ele já sabe, a consciência já fala que ele é pecador, você fica lá metendo pau nele. Não, e chega, e abraça, e beija, e conversa, e deixa, e fala. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Na célula, principalmente, falar pouco e ouvir mais. As pessoas vão querer voltar na sua casa, naquele grupo. E de repente você não vai ter espaço na sua casa para acomodar tanta gente. Então respira vidas, respira igreja. Cuidado com esse negócio de igreja virtual. Agora vocês estão transmitindo o culto pela internet, eu vou assistir lá de casa. Como assim? A Bíblia diz que você não deve deixar a sua igreja, não deve deixar a sua congregação. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a congregação, como é costume de alguns. Naquela época já tinha gente que estava indo para o culto, recebendo culto por telepatia. Deve ser, porque ele ficava lá em casa. Já podia, porque não tinha internet, né? O que foi, irmão? Assistiu o culto hoje por telepatia, por revelação. Não, a Bíblia diz, os apóstolos já enfrentavam esse problema. Dizem, gente, vocês têm que estar nos cultos, porque é ali que Deus se manifesta. Onde tiver 2 ou 3 pessoas, Ele disse, ali eu estou no meio deles. Então você sozinho lá na frente do seu computador, Deus não está. Ele falou que eu vou estar no meio de 2 ou 3. Então esse negócio de ser crente virtual, tudo bem. Durante a semana você quer assistir uma palavra, tudo bem.
Mas no dia do culto você tem que respirar a igreja. Respirar. Esse cuidado. Queridos, eu sei que muitos de vocês, como eu também, eu já tive tantas decepções na igreja, com pessoas, com pastores, com pastoras, traições, adultérios, tanta coisa errada já aconteceu na igreja que eu ajudo a pastorear, tantas decepções. Mas Paulo diz em Filipenses 3,13: irmãos, uma coisa eu faço, e essa coisa é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Há muitos crentes que não conseguem se desvencilhar do passado, e ficam presos nas suas memórias. Esqueçam a história terrível que vocês já passaram e olhem para frente, porque Deus tem coisas grandes para vocês, mas Ele só vai conseguir se vocês abortarem essa visão do passado. Tem gente que fica alisando o passado, o pensamento: fulano me traiu, fulano foi... Para com isso, querido. Para com isso. Enterra. Sepulte. E encerre o seu luto. E olhe para frente, como Paulo diz. Paulo enfrentou problemas como nós, talvez piores. Ele disse: Demas me desamparou, amando o presente século. O cara era braço direito dele, o desamparou e foi para o mundão. Ele diz: Alexandre o latoeiro me causou muitos males, mas ele diz: sabe de uma coisa, eu sei em quem eu tenho crido, eu não estou servindo homens, eu estou servindo a Deus, então eu esqueço essas coisas, eu jogo para trás, e eu olho para frente, eu estou correndo atrás de um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Irmãos, encerre um capítulo da sua vida, vire essa página, comece a escrever uma nova história. Isso é estilo de vida. Outro verbo é construir. Puxa vida, como o tempo passa rápido aqui. Lá em Uberlândia não passa tão rápido assim não. Eu acho que vocês estão ouvindo muito devagarzinho. Ouve mais depressa, gente. Brincadeira, tá? Você precisa construir. É outro verbo. Primeiro, respirar. Segundo, construir. Ajude a construir sua família, edificar sua família, construir sua igreja, construir o futuro dos seus filhos. Olha para mim, papai. Pais, olhem para mim. Tem muitos pais que estão preocupados apenas com a sua própria vida, com o seu futuro, com a sua aposentadoria. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Querido pai, seu filho vai precisar de você. É agora que ele está com 17, 18, 20. É a hora que você tem que investir nele. É a hora que você tem que pôr ele numa boa escola. É a hora que você tem que pagar para ele fazer um bom cursinho, para ele se tornar um bom profissional. Agora é a hora dele casar. É a hora de você ajudar ele a comprar o seu apartamento, dar pelo menos a entrada. É a hora do pai e da mãe investir, em tesourar para os filhos. Tem pai que diz assim: não, ele tem que aprender o que é que eu passei. Empate no peito assim, ó. Meu pai não me deu nada, minha mãe não me deu nada. Eu estou dizendo para você fazer tudo para o seu filho, dar tudo de mão beijada, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo para você dar um empurrão nele. Dá um empurrão, fala: vai, filho. Queridos, eu falei para vocês, nós temos 4 filhos. Todos os 4 nós ajudamos a comprar a casa. Ajudamos. Todos os 4 nós investimos para eles fazerem uma boa faculdade. Um é formado em sistema de informação, outro é psicóloga, o outro é advogado e o outro é engenheiro civil. Hoje eles receberam impulso, hoje eles cuidam da vida deles. Eles não precisam mais do pai e da mãe, mas nós entesouramos para eles. Sabe de uma coisa? Tem gente esperando repartir herança quando ficar velhinho e morrer.
Querido, a hora que você morrer, com talvez 70, 80, Deus abençoe 90, seu filho já está com 60, 70, já está com a vida formada, não precisa mais não. Não precisa de herança mais não. Você tem que ajudar ele agora. Você tem que ajudar ele agora. E depois da herança dá uma brigaiada, né? Ajuda seu filho agora. Se precisar distribuir herança agora, ajuda ele agora. Os pais entesouram para os filhos e não o contrário. Construa, edifique a sua casa, a sua família. Muda a sua visão. Para desse negócio, enquanto seu filho está estudando numa escola pública, que você sabe que ele não vai ter, dependendo da escola, tem escolas públicas que são muito boas, mas ele, dependendo da escola, é fraca. Você sabe que ele tem um sonho de ser um médico, de ser um advogado, você fala que ali não vai dar. Você sabe disso. Então para de trocar de carro todo ano. Para de ficar reformando a casa e invista na escola, na educação do seu filho, para ele se tornar o melhor advogado que já pisou em Anápolis. Entesoure para os seus filhos. E você jovem que está me ouvindo, pensa nisso. Quando você casar, você fala: agora o meu alvo é fazer dos meus filhos as pessoas mais bem-sucedidas que já pisaram nesse planeta. Esse tem que ser nossa visão. Essa tem que ser nossa visão. Desvencilhe-se do amor às suas coisas e deixe os seus filhos usufruírem dela. Isso é visão. Pratique o amor a Deus. É o terceiro verbo, é praticar. O amor a Deus, ao próximo. O amor à esposa, o respeito às pessoas, a ética, a caridade, o altruísmo, a solidariedade, a lealdade. Olha, quanta coisa importante. A justiça, a fidelidade financeira. Querido, você está na igreja. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda não entenderam a questão financeira? Você realmente acha que a igreja precisa do seu dinheiro? Eu achava que precisava, mas não precisa. Sabe por quê? Porque quem cuida da igreja é Deus. Quando os pastores pregam, não sei se todos têm essa visão, mas quando nós pastores pregamos sobre finanças, dízimos, oferta, como foi muito bem feito hoje aqui, quando a gente faz isso, a ótica de Deus é que o beneficiário sou eu que dou, não quem está pedindo ou falando. Porque quando Deus fala para a gente dar dízimo e oferta, Deus não está pensando na igreja, nas necessidades, Deus está pensando em você. Porque o propósito de Deus é que você é abençoado somente na medida em que você abençoa. É assim que Deus trabalha. Deus tem a forma dele. Ele diz assim: eu vou te dar na hora que você der. Por isso ele diz: dai, Lucas 6,38, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, no vosso colo. Quando Deus fala: trazei todos os dízimos, trazei as ofertas e façam prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu, Ele está pensando em você, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e para Ele não falta dinheiro para nada. E a gente fica pensando que tem pastor interessado no meu dinheiro. Ora, por favor, muda a sua cabeça. Pode ser que tenha pastores aí fora com essa visão, mas eu quero te dizer que Deus não está pensando dessa forma. Ele está pensando que se você fizer o que Ele disse, se você praticar o que Ele disse, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Foi Ele que prometeu isso. Pratique a generosidade. Não fique contando centavos. Esse dia eu fui na padaria, e lá na padaria deu tipo assim 14,20 a compra. Aí a moça falou 14,20. Eu falei assim: moça, você faz por 15 para mim? Ela falou: pai, faço. Eu falei: então faz, por favor. Aí ela me deu. Eu falei: não, mas você não vai fazer para mim? Por 15? Ela ficou me olhando. A outra moça estava olhando assim, falou assim: eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu deixei as moedinhas para ela, peguei só os 15. Ela fez por 15 para mim. Sabe de uma coisa? A próxima vez que eu voltar naquela padaria, eu convido aquelas pessoas para ir na minha célula e elas vão.
Porque elas nunca viram as pessoas fazer isso. Sabe o que elas veem as pessoas fazer? Faltou 5 centavos aqui. Por que você está me dando bala? Eu te dei dinheiro. Não quero saber, chama o gerente. Por causa de 10 centavos, você arma o maior barraco. Sabe o que é isso, gente? Falta de generosidade. Você fala, esse pessoal já ganha dinheiro. Eles ganham dinheiro, mas eu ganho a alma deles. Aí foi um irmão trabalhar lá em casa, fazer um serviço de pedreiro. Aí quando ele foi receber, quanto que é? Eu falei para ele, quanto foi o seu serviço? Foi tanto. Ele recebia por semana. E toda semana eu dava 30, 40, 50 reais a mais para ele. Ele falava, está errado, Humberto. Eu falei, está faltando? Ele falou, não, está passando. Eu falei, eu estou te abençoando. Esse irmão, ele dava um sorriso que vinha até nas orelhas assim, ó. Gente, eu ganhei o coração desse irmão. Onde ele me vê, sabe? Assim, sabe quando o cara fica com a felicidade de ver alguém? O povo de Deus precisa aprender a ser generoso. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te abençoar. E não precisa de muita coisa não. Seja generoso. Pare de brigar por centavos. O irmão vai dar dízimo. R$437,42. Põe no cheque assim. Eu falo, não acredito. Arredonda para mais. Seja generoso. Deus vai honrar você, queridos. Existem 3 níveis que se diz, que a gente fala sobre dar. Primeiro nível, fidelidade. É quando você é fiel. Você fez um compromisso com Deus, você honra. Você dá seu dízimo, sua oferta para missões, oferta para construção, oferta para ação social. É isso que nós fazemos lá. Eu e Robin, nós temos o compromisso de dar pelo menos 30% que nós ganhamos todo mês. Todo mês, 30% nós damos para Deus. Tem crente que não dá nem 10, nem 5. Mas nós decidimos. Nós damos 30%. Pastor Ari costuma dar uns 50%. Ainda a gente vai chegar lá ainda. E tem gente querendo diminuir. Pastor, você não faz o dízimo a 8% para mim não? Porque estou meio em crise. Como assim? Você quer ser abençoado de que jeito? Então, seja fiel. Mas então a primeira coisa é fidelidade. Quando você faz o que você tem que fazer é fidelidade. Quando você faz mais do que você devia fazer, é generosidade. É generosidade. Não, eu estava dando 5% de oferta, eu quero dar 10% agora. Isso é generosidade. Esse é um nível de espiritualidade e maturidade que a gente precisa alcançar. Mas existe o terceiro nível, que é o nível do sacrifício. É quando você dá tudo o que Deus pede para você dar. É o anel que Deus mandou eu mandar. É os 20 reais que Deus mandou dar. Você fala, Deus, mas é tudo que eu tenho. Fala, dá. E você vai ver se eu não vou abrir a janela do céu para você. Você está pensando que Deus com 20 reais vai resolver o problema financeiro da igreja? Ele quer resolver o seu problema. Porque o da igreja já está resolvido. Ele quer abençoar você. E a gente fica lá, ai Senhor, mas inimigo, em nome de Jesus, te repreendo. Sai, demônio. Deve ser um demônio que está falando comigo. Provérbios 11:24 diz assim: a alma generosa prosperará. Diga comigo, a alma generosa prosperará. Você quer prosperar? Seja generoso, não só fiel, mas generoso. Se você é fiel, Deus vai suprir toda a sua necessidade. Ele vai suprir tudo que você precisar, se você for fiel. Agora, se você for generoso, você vai ter mais do que você precisa. Isso se chama prosperidade. É a Bíblia que fala. Você precisa desenvolver a sua fé. Quantos irmãos estão na igreja, mas são anões espirituais? Você precisa desenvolver seu ministério. 20 anos na igreja como obreiro. 20 anos que eu sou recepcionista. Então eu preciso pelo menos mudar para ser diácono. Quem sabe ser um pastor. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter uma visão de desenvolver minha liderança. Gente, desenvolver a salvação. A Bíblia diz que você tem que desenvolver a salvação. A doutrina espírita diz que você tem que desenvolver a mediunidade. Isso aí é mentira. Não é para desenvolver mediunidade. É para desenvolver a relação com Deus e para desenvolver a salvação. Olha o que Pedro diz.
porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai entrar apertadinho, as portas do céu vão se abrir para você. Quando você amplia a sua salvação, será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Você precisa desenvolver a sua santificação, é buscar mais revelação da importância da santidade. Você precisa desenvolver profissionalmente, academicamente. Você parou no tempo? Tem jovens que param no tempo, para de estudar para trabalhar. E às vezes nem precisava, mas ele quer ter um dinheirinho dele só. Meu querido, aproveita para estudar agora, que você é jovem. Mas você que já está mais velho um pouquinho, não para não, continua progredindo, desenvolvendo, crescendo. 3 anos atrás eu fui desafiado a fazer um mestrado. Eu pensei, eu estou doido, não é possível. 54 anos eu vou fazer mestrado. Um homem de 54 anos fazer mestrado. Mestrado é para menino de 30. Né, Ana Laura? Você já tem uns 18, não tem? Mais ou menos, né? Mas eu fui desafiado. O pessoal olha para mim, você não imagina o tanto que foi difícil, porque eu não podia abrir mão do que eu já faço como pastor, como professor, como diretor da faculdade. Eu não parei o que eu fazia. Ainda tinha que fazer mestrado. Em 2 anos eu fiz 23 trabalhos. Eu tive que fazer uma dissertação com 117 páginas. Eu tive que ler eu li 69 entre livros, artigos, periódicos e etc. Para fazer em 2 anos isso. Eu sacrifiquei férias, mas em julho do ano passado, eu peguei o meu certificado. Hoje eu sou mestre em teologia, para a glória e louvor do nome de Jesus, porque isso não me faz melhor que ninguém. E você? Por que parou? Parou por quê? Cresça na sua profissão, cresça, melhore, desenvolva profissionalmente, academicamente. Isso é ação permanente. O próximo verbo é excluir, diga comigo, excluir. Estou quase chegando na metade da palavra. Vou correr um pouquinho mais, tá? O que você vai excluir da sua vida? Exclua músicas do mundo. Querido, você não pode servir a Deus e estar ouvindo música do mundo aí. Como? Que espírito está numa música do mundo? É o Espírito Santo? Não é. Cada música tem um espírito. Cada música tem uma consagração. E se você não está ouvindo as músicas do Senhor e ouvindo músicas do mundo, você está inundando a sua alma com sujeira. Exclua músicas do mundo da sua vida. Quando eu me converti, uma das maiores dificuldades que eu tive foi largar a música do mundo, porque eu gostava demais, principalmente algumas músicas em inglês, aquelas músicas que na minha época a gente entrava na fossa. Olha que coisa, né? O Tom lembra disso, né, Tom? A gente entrava na fossa com a música. Vocês estão rindo que vocês lembram, né, dessa época. Gente, tinha umas músicas bonitas demais e a gente entrava. Aquele espírito levava a gente para depressão. Tem espírito que leva você para a sensualidade. De repente você sai na rua assim, você está olhando as moças, comendo as moças com os olhos assim, ó. As moças comendo os rapazes assim, ó. Que delícia. Você não sabe por quê, mas porque estava lá, no funkão. Aí você fala, o que está acontecendo comigo? Jesus, me liberta. Aí você pede o pastor para orar por você. Tem tanto demônio que tem que mandar sair de 3 em 3. Não, você sai de 3 em 3 sem bagunça, porque vai entrando demônio na vida da gente, pessoal. Exclui da sua vida música do mundo. Gente, eu vou falar um negócio aí. Eu participei de uma igreja e tinha um membro nessa igreja. Graças a Deus não era Uberlândia, mas que nós fomos missionários. E tinha um irmão da igreja, a filha dele fez 15 anos. Irmão da igreja, obreiro da igreja.
Sabe o que ele deu de presente para a filha de 15 anos, além da festa? A coleção completa do Roberto Carlos. Quando eu fiquei sabendo, eu quase pulei no pescoço dele. Já pensou, gente? Que ideia! Tá maluco? Tá maluco? De repente a sua filha lá no quarto ouvindo assim: os botões da blusa que você usava e que eu desabotoava. Só faltou, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais. Vai para o inferno? Ou vai para o céu? A gente não sabe o que a gente está ouvindo. A gente é muito bobo. A gente não sabe que tem músicas que são feitas no inferno e são trazidas como revelações para esses cantores. Eles se consagram, gente. Eles consagram. Tem cantor que consagra suas músicas em 700 de macumba antes de chegar nas prateleiras. E lá os crentes. Aleluia. Nossa, Deus deu uma música tão bonita para o Luan Santana. Foi Deus mesmo. Foi o Deus desse século que deu. Então exclua novelas. Ah, irmã, tem que te contar uma bênção. Ontem na novela Babilônia, o fulano ficou com a ciclana. Nossa, estava torcendo. A mãe não é casada, eu sei, mas o casamento dele não estava dando certo, ele não estava sendo feliz. Aí ele largou e casou com outra. Nossa, foi tão bonitinho. Foi, né? As novelas ensinando a gente a adulterar, abandonar o casamento, homem beijando homem, mulher de 70 anos beijando outra mulher de 70 anos, e nós estamos lá assistindo essa porcaria que destrói famílias, que destrói princípios bíblicos na nossa cabeça. E de repente você assiste essas coisas, você fala: será que é tão errado assim pular a cerca? Acho que não. Acho que a igreja é muito radical. Satanás conseguiu o que ele queria: penetrar na nossa mente. Exclua da sua vida a possibilidade do adultério. Você está tendo tentação, irmão? Olha para mim. Se você estiver tendo tentação, irmão, principalmente os homens, mulher também, mas homens, se você estiver tendo tentação, deixa eu te falar uma coisa. É uma revelação. Você é normal. Como assim, Humberto? Você é normal. Porque homem ter tentação é normal. Nós temos uma natureza de macho. Porque o dia que você passar uma mulher bonita na sua frente e você não sentir nada, eu acho que você está jogando a pedra com a mão canhota já. Porque passou uma mulher bonita, você não... né? Agora, a Bíblia diz que você não deve desejar a pessoa, mas passa uma pessoa bonita e fala: nossa, que mulher bonita. É bonita. Ou você fala: nossa, que bagulho. Você é doido, né? Você é doido. Então, ter tentação não é pecado. Jesus disse assim: não nos deixes cair em tentação. Porque tentação a gente vai ter. E a Bíblia diz: não há tentação que não seja humana, que Ele pode te dar força para vencer essa tentação. Então, tentação a gente tem. Mas uma coisa é a tentação, outra coisa é a prática do pecado. A tentação em si não é pecado. Você teve vontade de ter um adultério, a tentação não é pecado. O pecado é a prática do adultério. E como é que eu resolvi isso então, Humberto? Chame o seu pastor, chame o seu líder, fala: meu irmão, ore por mim, pelo amor de Deus. Tem uma mulher lá no meu serviço, a mulher parece um avião, cara, e ela fica dando de cima de mim e tal, me ajuda, ora por mim. Fala: então, hoje nós começamos um jejum para Deus mudar essa história. Você não vai cair em adultério, porque o adultério é uma grande ilusão. Eu não vou deixar você cair, eu estou junto com você. E você vai fazer isso, você não vai ficar sozinho com ela na sala, você vai fazer aquilo, você vai tomar essa decisão, e você vai contar para sua esposa que você está tendo tentação, e nós vamos orar e você vai vencer isso. Uns 20 anos atrás,
eu comecei a sentir uma pressão espiritual, sexual muito forte. Estou abrindo meu coração com vocês aqui. Não tinha nenhuma mulher dando de cima de mim, eu não estava dando de cima. Mas sabe quando você sente que o espírito de adultério está chegando perto de você? Alguém entende isso ou não? Não? Ninguém, né? Tá bom. Vocês têm vergonha, vocês são muito espirituais, né? É só em Uberlândia que acontecem essas coisas. Então começou a vir um negócio, sabe, uma vontade de ter uma experiência extraconjugal, sabe disso? Não, vocês não sabem, mas eu sei. E aí começou a vir aquele negócio, aquela tentação, aquela coisa. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Mas não é possível. Sabe o que eu fiz? Eu procurei minha esposa, falei para ela. Falei, está vindo uma tentação. Não tem ninguém, não tem, falaram com a fulana, não tinha nada, ninguém. Era uma tentação, mas que eu sabia que ela ia crescer. Eu chamei minha esposa e falei para ela, olha, ora por mim, eu não gosto de ninguém, gosto só de você, sou apaixonado por você, mas tem um espírito me atacando aqui realmente. É uma coisa de adultério, o negócio. Falei, ora por mim. E ela começou a orar por mim naquele dia. Deus me livrou desse espírito. Tem 35 anos que eu sou casado com essa mulher, eu só faço sexo com ela. E ó, o negócio é bom. A sua mulher, o seu marido está aí para te proteger. E se o seu marido chegar para você, mulher, se a sua mulher chegar para você, marido, e falar que está tendo uma tentação, não se escapa. Que? Você está louco? Eu te mato, desgraçado. Faz isso não, pelo amor de Deus. Nós somos gente. Fala, vamos orar, vou jejuar, porque eu não aceito que o diabo entre na nossa história. Eu não vou aceitar. E vocês orem, e Deus vai quebrar o poder da imoralidade. E qualquer outra tentação, gente, qualquer outra coisa. Mas você precisa ter essa capacidade de buscar essa ajuda. Então exclua da sua vida o adultério, toda a sorte de imoralidade, a idolatria ao dinheiro, ao futebol. Gente, se nós tivéssemos alguns irmãos que torcem para o Corinthians, para o Flamengo, com a mesma intensidade eles torcessem para o reino de Deus, nós estávamos feitos. Mas tem gente que é 100%. 2 horas cantando. Aí na igreja você fala, levanta a mão. Ele, pule ao Senhor. Ele faz assim. Vamos para o jogo, opa. Aleluia, glória. Por favor. Aí. Quando eu me converti, sabe, Everton? Cosme, você que gosta de jogar bola, eu também. Cosme é bom de bola, viu? Craque de bola. Eu torci para o melhor time do Brasil. Não, eu falei melhor time. Hã? Não, gente, melhor time que eu tô falando. Aê! Eu torci para o Vasco da Gama, eu era fanático pelo Vasco. Depois que eu parei, tornou um time de segunda, mas ele era de primeira. Eu torci para o Vasco. Mas eu torcia tanto, que quando o Vasco perdia, eu nem saía de casa, Alvarenga. Eu falava, não, eu ficava tanto assim, que eu falava, não vou sair de casa, não, vou ficar numa vergonha. E quando perdia para o Flamengo, aí era vergonha total. Podia perder para quem for, mas para o Flamengo era demais. Aí, gente, olha para mim aqui. Vou terminar rápido aqui. Aí, quando eu me converti, o Espírito Santo me pediu algumas coisas. Uma das coisas foi música do mundo. A outra coisa foi o Vasco. Ele falou, eu quero que você pare de torcer para o Vasco. Eu falei, pô, isso está pegando pesado aí. Irmãos, eu entreguei o Vasco para Deus. Hoje eu gosto de futebol, às vezes gosto de assistir, nem sempre eu posso ver. Gosto de jogar. Me atrapalha a bola, mas eu gosto. Mas eu parei de torcer para o Vasco. Hoje eu torço pelo reino de Deus. Hoje a minha intensidade não é para futebol mais, é para o reino de Deus. Não é para um time. Eu torcia para o Roberto Dinamite. Nunca me viu, eu era fã dele. O cara nem me conhece.
E eu lá. Falei, não. Hoje eu torço para alguém que me conhece. Jesus Cristo. Amém? Então abandona esse. Não é que você não pode até gostar de um time e tal, mas querido, você ficar idolatrando o time, brigando por time, contribuindo financeiramente com o time. Não dá na igreja, mas dá para a Napolina, o Uberlândia Esporte, por favor. O que é isso? Exclua da sua vida espírito de rebeldia, exclua a bebedeira, exclua a glutonaria. Estamos terminando. Próximo verbo, esse aqui é mais complicado. Vomite, diga vomitar. Esse é ruim, né? Vomite o pecado, vomite o mundanismo, a avareza, as obras da minha carne, vomite o orgulho, a inveja, vomite o egoísmo, a cobiça, o ódio, as inimizades, ciúmes, brigas. Essa é a primeira página, falta 826 aqui. O ressentimento, a rebeldia é macumba evangélica. Sabia que tem muito crente que faz macumba evangélica? É rebeldia. Os pastores estão indo na direção, você fala, eu não concordo. Olha que gracinha, hein? Você aprendeu isso com quem? Esse espírito crítico da palavra de Deus e da obra de Deus. Com como é que é o nome dele lá? O Freire? Roberto Freire, como é que é? Não, é o escritor Paulo Freire. Foi com ele que você aprendeu? Foi com esses comunistas que estão aí tentando enganar o povo? Esses marxistas mentirosos que querem fazer do Brasil uma grande ditadura. Fala da ditadura militar, mas eles querem implantar uma ditadura do proletariado. É um bando de gente à toa, ladrões, que roubaram o Brasil por 13 anos, destruíram uma nação, e aí entregaram essa nação para o outro partido, que também é um partido de ladrões, e você sabe disso e eu também. O que nós estamos fazendo? E nós então criamos esse espírito de rebeldia dentro da igreja, e divide igreja, e abre outra igreja, e sai da igreja, e fica mudando de igreja. Alguém disse sabiamente, mudar de igreja é mudar de problema. Você tem que resolver os seus problemas na sua igreja, onde você nasceu. É lá, é ali que a gente tem que ficar. Não tem que mudar de igreja. Resolva os problemas. Entre em oração e jejum, e o Deus que é o dono da igreja vai te ajudar a resolver os problemas. Mas jamais abandone a sua família. Para de ser rebelde. Não aceite isso na sua vida. Eu já tive a oportunidade de ser rebelde, de desobedecer meus pastores, mas eu fiquei com medo. O militarismo até me ajudou nisso. Eu sou segundo tenente do exército. Me ajudou, eu fiquei com medo. Eu resolvi obedecer meus pastores. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, depois de aceitar Jesus e de casar com a Robin. Obedeça, a Bíblia diz em Hebreus 13, 17, Ana Laura sabe de cor, porque eu falei com ela hoje, com a Ana Clara. Obedecei vós pastores. Vocês me obedeceram hoje lá? Não, obedeceu ou não? Obedeceu? Ah, parabéns. Já ia falar para o seu pai dar uma disciplina para vocês não obedecessem. Nós fomos no restaurante, eu falei porque eu ia pagar para elas. E elas, não, eu falei, obedeça, Hebreus 13, 17, obedeça os pastores. Aí eu estou perguntando se elas obedeceram. Mas é isso, é obedecer. Gente, o melhor caminho para nós é obediência. Sabe o que o diabo quer que você faça? Seja um desobediente, ande na contramão. Não, eu tenho minhas próprias convicções. Como assim? Nós temos que ter as convicções da Bíblia, não as nossas convicções. Nós temos que ser respaldados pela palavra. E agora gente, eu vejo mesmo na igreja lá, a pessoa converteu ontem, quer ensinar os pastores as coisas de Deus. Eu falo, gente, você estudou, fez teologia, e o cara vem e quer te ensinar. Não, pastor, não é assim não. É assim. Olha, meu amigo, qual é a base? Não sei, eu sinto de Deus que é assim. Bom, vai sentindo para você ver. Daqui a pouco você vai sentir um calor insuportável. Vamos terminar, gente. Honre a Deus, aos seus pais. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar, vou passar rápido aqui porque
É o 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo agora, honrar. Verbo honrar agora, honre a Deus, honre seus pais. Você jovem que está aqui, enquanto você estiver morando com seu pai, honre seu pai, honre sua mãe. A Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. E você, jovem, já quer desonrar o pai, quer chegar a hora que quer. Um irmão me procurou e falou: Humberto, meu filho agora quer chegar 2 horas, 3 horas da manhã em casa, o que eu faço? Eu falei: diga para ele que não, que você não aceita isso. E o Humberto, ele não quer obedecer. Então os jovens estão querendo, afrontando os pais. Espera um pouquinho, você mora na casa de quem? Quem te sustenta? Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Jovem, você quer viver até os 80, 90 anos? Honre seus pais, porque se você não honrar, você vai morrer cedo. É isso que a Bíblia diz, gente, não estou inventando nada. Não vai na onda dos seus amigos que estão desobedecendo os pais e entrando na bebida, fumando maconha escondido, fazendo coisas erradas. Um filho de um dos nossos pastores começou a namorar uma menina contra a vontade do pai, e o pai sofreu muito com isso, e depois descobriu que tinha 1 ano que ele estava transando com a menina, filho de um dos nossos pastores, e o menino enganando o seu pai. Mas Deus pegou ele na curva, ou na reta, não sei. E ele procurou o pai dele, confessou tudo para o pai dele, e falou: pai, a partir de hoje eu não te desobedeço mais. Hoje, pai, eu entendo porque a igreja ensina a seriedade de um namoro, de um relacionamento em Deus. A partir de hoje eu não minto mais para você, pai. Precisou ir lá no fundo para poder respeitar e honrar o pai. Querido, honre seu pai, honre sua mãe, honre o seu cônjuge, o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor. Honre as pessoas que estão cuidando de você. Próximo verbo: cuide da sua família, cuide do seu cônjuge, dos seus filhos. A Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que o infiel. Cuide da sua família, cuide dos seus discípulos, dessas pessoas que você vai ajudar. Cuide do seu bom nome, do nome de Deus. Esse é amor prático. Busque o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma visão, unidade da fé. Gente, a igreja tem que ter uma unidade de fé. Não tem que ter vários pensamentos na igreja. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Atos 4,32 diz assim: e da multidão dos que creram, era um só o sentimento e a maneira de pensar. Não tem que ter 2 correntes dentro da igreja, é um só pensamento. A palavra de Deus é que nos orienta. Isso é maturidade. Encha-se do Espírito Santo, da presença de Deus, de alegria, de paz, de bondade. Isso é vida no Espírito. Encha-se das coisas de Deus. E por fim, pregar, que é o último verbo. Pregue o Evangelho, pregue a salvação, o arrependimento, a conversão, a verdade, a santidade, a volta de Cristo. Isto é missão. Pregue, meu querido. Então são esses os verbos, vou repeti-los rapidamente: respirar, construir, praticar, desenvolver, excluir, vomitar, honrar, cuidar, buscar, encher e pregar. Para você refletir sobre isso. Em resumo, são 3 coisas básicas que você precisa. Fique de pé, por favor. Desculpa, eu ultrapassei o tempo. Eu peço realmente desculpa a vocês. Enquanto a equipe de louvor chega aqui, por gentileza, 3 coisas que você precisa para ganhar vidas e cuidar bem delas. É saúde no espírito, diga comigo: saúde no espírito, saúde na alma e saúde no corpo. Saúde no espírito, gente, é ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Saúde no espírito é buscar constantemente a presença de Deus. Saúde na alma é buscar uma vida vazia de prazeres e desejos mundanos. Isso é saúde na sua alma. E saúde no corpo é ter todas as condições físicas
para você ser uma pessoa útil aos outros. Deus está nos chamando para cuidar bem de nós e cuidar bem das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez você vai descobrir alguém que está aqui dentro, mas que está solitário, está sozinho, está abandonado, está no meio do povo, mas está sozinho. E se você olha para mim, por gentileza, você está sozinho, não tem ninguém te ajudando, você não tem um amigo na igreja, você não tem um discipulador na igreja, porque Jesus não mandou fazer membro de igreja, Ele mandou fazer discípulos. Se você não tem ninguém que está te discipulando, procure os pastores da igreja, procure as pastoras, fala, arruma alguém para cuidar de mim. Tem essa liberdade, fala, arruma alguém para me discipular. Eu preciso de alguém para eu falar. E discipular, gente, não é você ensinar a Bíblia assim, ficar papapá, não. Primeiramente é ouvir a pessoa. Pode falar, eu quero te ouvir. Isso é tão importante que eu quero te ouvir. Me conta a sua história. O que você está passando? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está essa situação? Quero orar por você. Tem gente na igreja que não tem ninguém para se abrir, não tem amigos. Discipulador é um amigo. E discipulador é alguém que vai te aconselhar a andar na palavra de Deus. Amém? Levante as suas mãos aos céus por um momento. Fale para Deus o quanto você precisa dEle. Fale para Deus que você quer ser bem cuidado, para você também poder cuidar de outros. Fale para Ele, fala, Pai, me ajuda para que eu seja bem cuidado, que eu cuide de mim, que as pessoas também cuidem de mim, pelo menos uma pessoa nessa igreja possa cuidar de mim, e eu também possa cuidar de pelo menos uma pessoa. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós. Nós falamos aqui sobre alguns verbos tão importantes, e nós queremos, verbo ele expressa ação, e nós queremos agir. Nós não queremos ser uma igreja passiva, mas queremos ser uma igreja que age, que se move, uma igreja que é proativa, que não procrastina, mas que faz a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus.